Vamos à nossa meditação. É hora de meditarmos na palavra de Deus. Hoje eu compartilho com vocês a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Até aqui a palavra de Deus. Então veja o que Deus pede às mulheres. Na verdade, aqui nesta passagem, Pedro fala dos deveres dos casados. E aqui a palavra diz que as esposas devem ter um espírito manso, tranquilo, principalmente aquelas que o marido ainda não obedece à palavra de Deus. Muitas mulheres se queixam que gostariam de irem à igreja com os seus maridos, mas que eles não gostam de igreja, não querem ouvir a palavra, mas as esposas estão lá firmes. E aqui a palavra de Deus diz que não será pelo falar, será pelo comportamento. Porque é muito comum que vejamos pessoas dizendo: eu sou isso, eu faço aquilo, mas o comportamento diz outra coisa, não é? Então a palavra de Deus aqui orienta as esposas que sejam sujeitas aos maridos, que é o cabeça da casa, entendendo de forma sábia o que significa a submissão, e que a beleza não esteja somente, não é para você viver sem nunca mais pentear o cabelo, não. É para você lembrar-se que a beleza deve ser primeiro interior. Ela deve refletir de dentro para fora. E não estar somente na parte externa, né? Nas tranças, nos cabelos, nas joias. Mas que possamos ser sábias, inclusive no momento de nos vestirmos. Então, aqui, nós pensamos na seguinte situação. Você ama Deus e está na igreja, mas seu marido ainda não compreende muito bem isso. Se o seu marido não ama a Deus como você ama, se o seu marido não segue a Deus como você segue, o que fazer além de se entristecer? Porque eu sei que muitas mulheres estão tristes com isso. Por que tristes? Porque elas se veem num conflito, não é? Primeiro porque o homem, o marido, é o cabeça. Então algumas chegam a me perguntar: Fátima, mas ir à igreja sem o meu marido não é desobedecer, segundo a palavra de Deus? Não é ser rebelde, não é? Não, não é. Mas você precisa de sabedoria. A sabedoria você deve buscar em Deus. Então, a palavra de Deus aqui diz que nós devemos ter um comportamento diferenciado, não falso, porque nós temos muitas mulheres bajulando, muitas mulheres manipulando seus maridos para terem algo em troca. E aqui
A palavra de Deus nos ensina que nós devemos mudar o nosso interior para que o nosso casamento seja um casamento feliz, para que haja paz em nosso lar. Então, não adianta também agir por força ou por violência. Você é um... Sabe, tem gente que fala, você é um tal, você é um ende tal, né? Você não quer saber de Deus. Mas como eu já disse em uma outra mensagem, que está aqui inclusive, falando de carnaval e Bíblia, Deus não quer ninguém por força nem violência, Ele não precisa disso, somos nós que precisamos dele, não é? Ele quer que sejamos honestos conosco e com Ele. Se estamos indo para Jesus porque fomos atraídos por Ele, que seja pelo amor. Você foi para Jesus por força e violência? Por que o seu marido tem que ir? Então a palavra de Deus aqui nos ensina que é pelo comportamento. Comportamento de uma mulher sábia, que sabe se comportar, que sabe usar as palavras, que sabe reconhecer o valor de seu marido, que pode admirá-lo. Coisas delicadas que fazem parte do nosso dia, mas que fazem toda a diferença na vida dois. Temos milhares de mulheres seguindo suas carreiras, suas vidas. Não há nada de errado nisso. Mas muitas vivem relacionamentos como se fossem solteiras. Aí nós temos um problema. Porque se queremos viver solteiros, não devemos nos casar. Mas se nos casamos, aceitamos o compromisso com o outro. E devemos honrar esse compromisso. Honrando primeiro a Deus, que é o nosso marido, nós somos a igreja de Cristo, a esposa de Cristo. E honrando a Deus, você honrará seu marido. Uma pessoa que não trai o Senhor, não trai seu marido, não trai sua esposa, não trai seus pais, não trai seus irmãos, seus filhos. Uma pessoa que teme a Deus se comporta de uma maneira diferente e o seu comportamento vai além das palavras. Então, se você quer que o seu marido um dia vá à igreja com você, permaneça firme em Deus. E Ele move o coração do homem. Aprendam com Ele, mulheres. Que Deus abençoe cada uma de vocês.